Então, nós iniciamos hoje com o capítulo 5. O capítulo 5 do livro Ângulo vai falar um pouco sobre os sintagmas. Que sintagma é a unidade mínima da oração, onde ela possui uma relação de determinação entre sintagma nominal e sintagma verbal. Os sintagmas nominais, eles são aqueles que possuem como núcleo um substantivo, e os sintagmas verbais possuem um núcleo de verbo. Então, como é muito notório, vocês podem observar que antes de nós introduzirmos esse conteúdo sobre sintagma nominal e verbal, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que é um substantivo. Substantivo nada mais é do que a palavra que nomeia os seres em geral. Ou seja, tudo que você vê que tem um nome, que você sabe o nome, ou mesmo que você não saiba corretamente o nome, todos esses seres, estes nomes serão substantivos. O substantivo ele pode ser dividido em simples e composto, próprio e comum, concreto e abstrato, primitivo e derivado, e também vai ter a parte dos coletivos. O substantivo simples é aquele que possui apenas um núcleo em sua palavra, como é o caso da palavra casa. O substantivo composto é como possui duas palavras para poder nomear um determinado ser, como é o caso de beija-flor, onde eu tenho duas palavras e essas duas palavras elas se referem a um único ser. O substantivo próprio é aquele utilizado geralmente com letra maiúscula, que vai ser utilizado para nome de pessoas, de cidade. Substantivo comum, que nomeia os seres em geral, cadeira, porta, mesa. Substantivo concreto, aqueles que você consegue tirar da parte que se fala sobre. Não, essa parte aí não. Substantivo abstrato, toda palavra, substantivo abstrato, toda palavra que refere-se a sentimento, sensação e emoção. Se a palavra refere-se a qualquer uma dessas coisas, eu vou chamá-lo de substantivo abstrato. Até porque os substantivos concretos são aqueles que não relatam nem sentimento, nem... Os substantivos concretos são aqueles que não estão relacionados a sentimento, sensação e emoção. Substantivo primitivo é aquele que dá origem às demais palavras. E já o substantivo derivado são aquelas palavras que nascem de outras palavras. Como é o caso, por exemplo, pedra é substantivo primitivo. Pedregulho já é substantivo derivado. E temos os coletivos, E temos os substantivos coletivos, que quando eu tenho um grupo de seres da mesma espécie e eu nomeio aquele grupo de seres, como é o caso de cardume. Cardume é quando eu tenho vários peixes juntos, ou seja, a palavra que nomeia um grupo de peixes seria cardume. Já o verbo, ele vai ser a palavra que vai dar a ideia de ação, estado e fenômeno da natureza. O verbo ele pode ser dividido entre pessoa, número, tempo, modo e voz. As pessoas do verbo são primeira, segunda, terceira pessoa, número do singular ou do plural. Quando eu digo, por exemplo, eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Já o tempo pode ser dividido entre presente, pretérito e futuro. E o modo pode ser indicativo, quando dá ideia de certeza, subjuntivo, quando dá ideia de dúvida, e imperativo, quando esse verbo dá a ideia de ordem. Já as vozes do verbo, elas podem ser vistas como voz ativa e passiva nesse primeiro momento. A ativa, quando ela pratica ação, quando o sujeito pratica ação, e a passiva, quando esse mesmo sujeito sofre a ação. Aqui, como nós vemos no quadro, eu trouxe umas orações para que vocês analisassem junto comigo. E eu vou ter aqui, João guardou os livros na prateleira, o guarda está dormindo no posto, meu filho adormeceu, você levará a marmita amanhã. Na primeira oração, eu vou ter o sujeito João, seguido do verbo guardou e
acompanhado de um complemento que diz os livros na prateleira. Se eu for dividir tudo isso em sintagma nominal e verbal, eu vou ter essa parte em vermelho, que seria João, porque João é um substantivo com... Essa parte que vai ter o nome João, eu tenho um substantivo próprio. João vai ser o meu núcleo, automaticamente ele é um sintagma nominal. Na segunda parte, em vermelho, eu tenho os livros na prateleira. Como vocês podem observar, eu vou ter dois substantivos, livros e prateleira. Como o núcleo dessa parte da oração vai ser um substantivo, eu vou ter também um sintagma nominal. Diferentemente da parte em azul, que vai ser verbo. Se eu tenho um verbo como núcleo, automaticamente é um sintagma verbal. Na sequência, nós temos o guarda está dormindo no posto. A parte em vermelho, mais uma vez, vai estar relacionada aos sintagmas nominais, porque guarda, substantivo, posto, substantivo também. E está dormindo, eu tenho uma locução verbal. Já que é uma locução verbal, vai fazer o sentido de sintagma verbal também. Na sequência, eu tenho meu filho adormeceu. Meu filho, o substantivo vai ser filho, adormeceu vai ser o verbo. Sintagma nominal, sintagma verbal. Você levará a marmita amanhã. Você vai funcionar não como substantivo aqui, ele vai funcionar como forma de tratamento, mas como dentro dos pronomes eu posso utilizar esse tipo de palavra, esse pronome de tratamento você vai substituir como se fosse um substantivo. Então, você vai ser o meu núcleo, vai ser um sintagma nominal, e a marmita amanhã, sintagma nominal também. Até porque marmita é substantivo. E levará é verbo, sintagma verbal. Voltando aqui para o conteúdo dado anteriormente, nós vamos ter os períodos. Período simples e período composto. Relembrando aqui para vocês, período vai ser a frase que é constituída de uma ou mais orações. Quando eu tenho uma única frase, período simples. Quando eu tenho duas ou mais frases, período composto. Como que eu vou saber a quantidade de frases que eu tenho num determinado período? Eu vou partir dos verbos. Então, é necessário ter o conhecimento de verbo para poder estudar o conteúdo sobre período. Então, aqui eu tenho período simples, vai ser aquele que possui apenas um verbo no seu núcleo. Ou seja, quando eu tenho apenas um verbo, período simples. Dois ou mais verbos, período composto. Logo embaixo eu coloquei para vocês algumas orações. O amor é eterno. Aqui eu tenho o verbo ser, conjugado como é, que vai dar ideia de que como eu tenho apenas um verbo, automaticamente isso aqui é um período simples. As plantas necessitam de cuidados especiais. Necessitam verbo, período simples. Quero aquelas rosas. Quero, um único verbo, período simples. O tempo é o melhor remédio. Período simples. Já o período composto, ele precisa de dois ou mais verbos, como eu já havia falado. Aqui eu vou ter, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero presentear. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Como vocês podem observar, esse período, como ele é bem mais longo, ele vai ter muito mais que dois verbos. Vou gritar, uma locução verbal. Ouvirem, estou sabendo, outra locução verbal. Acontece e anoitecer, ou seja, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Então, com isso, eu também consigo perceber que o período composto, independentemente de 2 ou 3 verbos que aparecem no período, ele ainda vai se manter composto. Na última oração eu tenho cheguei, jantei e fui dormir. Observem que os verbos eles aparecem na sequência e mesmo que não haja nenhuma outra palavra próxima, eles conseguem manter uma relação de significação. Cheguei, um verbo, jantei, outro verbo,
fui dormir, uma locução verbal, período composto. Revendo também um pouco sobre sujeito e predicado, a gente tem que sujeito é a parte da oração de quem se fala. E o predicado, o que se fala sobre aquela pessoa. Quando eu estou falando sobre sujeito e predicado, a gente pode também observar que existem algumas características do sujeito que é necessário observar durante a análise dessa oração. Por exemplo, você tem que perceber a concordância que há entre pessoa e número. Por exemplo, eu não posso dizer os meninos, eu vou ter que dizer os meninos. Ou seja, se o substantivo está no plural, automaticamente o meu artigo também vai ter que estar no plural. Eu trouxe para vocês duas orações. Os estudantes organizaram a homenagem. O que eu consigo perceber? Eu tenho aqui o sujeito, que eu estou dizendo que são os estudantes, e o predicado, que eu estou dizendo que organizaram a homenagem. Já na segunda oração, eu tenho o discurso, que é o sujeito, e o predicado, que foi modificado. Quando eu faço essa divisãozinha, eu consigo descobrir quem é o meu sujeito a partir de pequenas perguntas. Quando eu pergunto para o verbo de quem eu estou falando relacionado àquele verbo, quando ele me dá a resposta, automaticamente ele já me diz quem é o sujeito. Como eu posso observar aqui, os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizaram a homenagem? Os estudantes. Ele já me dá a resposta de quem seria o meu sujeito. Da mesma forma, o discurso foi modificado. Eu tenho quem foi modificado? O discurso. Então, com essas pequenas perguntinhas, você consegue descobrir quem é o sujeito. Tá bem? Então, quando falamos de sujeito, automaticamente também nós falamos sobre esse núcleo. Quem é a palavra mais importante dentro desse sujeito? Porque às vezes o sujeito, ele tem várias palavrinhas que vêm junto, não só substantivos. Eu tenho artigos, eu tenho pronomes que vêm junto com eles. Mas quando eu estou falando sobre núcleo do sujeito, eu digo que é a palavra principal, a parte mais significativa, aquela que tem a maior carga semântica dentro desse sujeito. Quando eu tenho aqui o discurso foi modificado, o meu sujeito, ele tem duas palavras. Porém, esse o aqui, esse artigo, não vai ter tanta significação quanto a palavra discurso, que é um substantivo. Então, eu observo da seguinte forma. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quando eu pego o verbo organizaram, eu pergunto para ele, quem organizaram a festa? E ele me responde, os formandos e os professores. Observando aqui, eu tenho artigo, conjunção, artigo e dois substantivos. Quando aparecem dois substantivos, a minha oração vai ter como núcleo formandos e professores. Já o predicado, ele pode ser dividido em três grandes partes. Ele pode ser um predicado verbal, quando o núcleo é um verbo, como é o caso da primeira oração, terminei mais cedo. E esse verbo vai precisar que ele tenha também uma indicação de ação. Já o predicado nominal, o seu núcleo vai ser um adjetivo. Eu tenho o patrão foi atencioso. Apesar de eu ter um verbo junto, esse verbo é um verbo de ligação, que nós também já estudamos. E vamos rever daqui a pouco. O verbo nominal vai ter dois núcleos. Um verbo e um nome. Por exemplo, cheguei e estava atrasada. Cheguei vai ser o verbo principal, porque vai dar a ideia de ação, por isso que ele é verbal. E estava atrasada vai ser um adjetivo, por isso nominal. Esse estava também vai ser mais um verbo de ligação, como nós vamos ver daqui a pouco. Os verbos de ligação são aqueles verbos que não denotam ação. E sim, fazem como o seu próprio nome diz, eles ligam determinadas palavras para poder causar uma significância na oração por completo. Então eu tenho como verbo de ligação. Você já aproveita e anota no caderninho que nós vamos sempre precisar saber quais são esses verbos de ligação assim, tá? Para fazer nossas provas maravilhosas, que daqui a pouco a gente volta. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Sendo que
o verbo andar não é com o sentido de caminhar, e sim, por exemplo, João anda triste. Não que o andar dele seja triste, mas porque aparentemente ele está triste. Então, é necessário estudar os verbos de ligação para que nós no futuro consigamos pegar o restante dos conteúdos, certo? E aí, a partir de agora, eu quero que vocês tenham bastante atenção aos estudos de vocês. E para dar essa ênfase e essa ajuda, assim, uma forcinha para vocês, aí eu vou pedir que vocês façam a seguinte... Vou pedir que vocês executem a seguinte ação. Para a próxima aula que nós vamos ter, eu vou precisar que vocês tenham lido sobre os tipos de sujeito que vai estar no capítulo 8, tá bem? Vocês vão fazer a leitura da página 77 a 80 e vão pesquisar os tipos de sujeito. Porque na nossa próxima aula nós vamos realmente dialogar. Eu quero saber quais são as dúvidas que vocês têm, eu quero saber quais são as dúvidas que foram antes de nós interrompermos nossas aulas e as dúvidas que vocês mantiveram durante nossa videoaula. Do mais, muito obrigada pela atenção, um beijo em todos, estou morrendo de saudade. Tchau!